Acho que todo mundo já perdeu alguém que amava muito. Um animal de estimação, ou uma pessoa muito querida, um avô, uma mãe, um pai, um primo, um amigo, não sei. E se acaso tu ficou perdido com a morte dessa pessoa, ou desse ser que tu tanto amava, é normal. Acho que todo mundo um dia passa por isso. E se acaso tu não passou por isso ainda, eu lamento te dizer, mas também vai acontecer. E o que a gente quer trazer aqui é como que tu lida com isso. Por que que isso acontece e por que que talvez a gente fica tão perdido e não sabe o que fazer quando a gente perde algo ou alguém. E muitas das vezes você não aceita isso, que você vai morrer, que seus familiares consequentemente também vão morrer e que tudo que está ao redor vai acabar. E o problema é que se você não aceitar isso, você vai ter uma vida triste e vai ter uma vida que não vai fluir como deveria fluir. Ontem morreu um cachorrinho aqui chamado Amêndoa, no voluntariado onde a gente está na Turquia. Ele acabou sendo atropelado e várias pessoas tiveram diferentes tipos de comportamento e todos justificáveis. É normal a gente chorar, ficar triste, ficar para baixo, só que entender isso de uma forma que não faça com que você se desestruture por inteiro é o essencial, é o que faz tu ficar bem consigo mesmo e ficar bem com o resto das coisas. Tu não precisa simplesmente, morreu, foda-se. Não precisa, a gente não tá falando pra tu ser assim, frio. Tu pode se importar, tu pode chorar, tem um momento de luto, tem todas as etapas, só que tu tem que passar a entender que uma perda, uma morte, não significa que tudo acabou, o mundo acabou, foi só um fim de uma história. E enquanto tu estiver vivo, enquanto tu estiver lembrando dessa história, essa pessoa, esse alguém, ela ainda vai estar viva contigo. É São ruim. memórias. Não, foi mal. De boa. Uma perca é ruim, mas se você botar na sua cabeça que é normal, acontece, que faz parte da vida, faz parte do ciclo, você vai ter uma vida mais leve, você vai ter uma vida mais digna de não ficar pensando naquilo o tempo todo, não ficar sofrendo, por que que isso aconteceu? Por que? Eu já vi muita gente se questionar, por que que isso tem que acontecer comigo? Por que que isso teve que acontecer com essa pessoa que acabou falecendo, com aquele animal? E é normal. E um dia isso vai acontecer. Se você não controla, não tem o porquê você ficar se questionando. Já aconteceu, não adianta chorar pelo leite derramado. Até o momento que tu consegue fazer algo, faça até o último minuto. A nossa avó acabou falecendo tem, fez o quê? 5 anos, 2021, 5 anos, 2026. 5 anos que ela faleceu e ela morreu na nossa frente. No momento a gente não entendeu muito bem, tipo, a gente sabia que ia acontecer, porque ela já estava sofrendo já há um tempo com câncer e a gente sabia que ia acontecer algum dia, só que a gente não sabia quando. Então, como a gente era novo, não tinha muito bem o Discernimento. entendimento, não tinha o discernimento para entender que, ok, enfim, acabou, é isso. Quando você lembra do passado, quando você lembra daquele ente querido, você lembra que, pô, foi muito feliz e foi muito bom. Então serve como lembrete que você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar os últimos minutos ali, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe que se você vai estar vivo, se você vai estar, sei lá, de cadeira de roda, você não sabe se você vai estar pensando ainda, por causa, pode acontecer muitas coisas. Saiba aproveitar mais. Então, por mais que muita gente pense que e tem muita gente que vive como se fosse viver eternamente, como se nada fosse acontecer. Então você tem que ter ciência que tudo acaba um dia. Tudo é emprestado. O seu corpo é emprestado, essa roupa aqui, tudo. E tudo vai acabar. Quando você tem ciência disso, você vive uma vida bem mais leve. Você vive uma vida sem peso nas costas. Que, eu tenho que conseguir isso, porque é o meu destino, ou sei lá, é o meu futuro. Você não sabe, pô. E nem por isso você tem que meter o louco também. Tem que ter um equilíbrio. Obviamente tu não precisa deixar de sentir as coisas, deixar de se emocionar, deixar de chorar ou pensar, tudo vai acabar um dia, então que se dane. Tu precisa fazer parte daquilo ali, só que, de novo, tu não precisa fazer com que um fim de uma história seja o fim da sua vida inteira. Entrar num estado deprimente, tem coisas mais profundas que isso, mas ter maturidade de entender que tudo um dia acaba, eu acho que é difícil. Não é fácil, não é um processo fácil. A gente tá falando como se fosse fácil, mas realmente não é. E poucas pessoas conseguem atingir esse nível de maturidade,
aos, sei lá, 40, 50 anos. Tem gente que consegue mais novo, tem gente que consegue mais velho, e vai depender do seu nível de consciência, do seu nível de maturidade, vai depender de muitos fatores da sua vida, do que você vai passar agora, do que você vai passar no futuro. Que nem no passado, quando aconteceu esse fato, eu não tinha esse discernimento, não pensava muito bem, não lidava muito bem com a morte, não sabia direito como funcionava, eu não sabia nem o que eu acreditava, se acreditava no além vida Em ou Valhalla. em Valhalla. Eu não sabia muito bem a interpretar esse fato. E quando você começa a entender isso, é muito difícil. Você se sente perdido, é normal. E um dia você vai se encontrar e vai entender que é normal. De novo, que acaba. E é por isso, por tudo ser um grande empréstimo do universo, que tu não tem que ficar apegado a bens materiais ou a gente tava até ali, tipo, tem uma galera que carrega coisa pra caramba, obviamente alguns necessitam, mas tem muita gente que carrega coisa tipo um peso enorme numa mochila com várias roupas e, cara, talvez nem vai utilizar aquilo tudo, sabe? É só bagagem extra que tá fazendo tu ficar cansado. Então, ter níveis de maturidade nada mais é do que você tá preocupado com a bagagem na sua mente de coisas que não fazem sentido você continuar pensando naquilo, preocupado com aquilo, só tá pesando você, pesando o seu corpo, pesando sua mente e te desvia de ter uma vida mais tranquila, entre aspas, né? Uma vida um pouco mais saudável. Psicologicamente. É. E até uma menina que nós conheceu na Croácia, ela falou, pô, eu carrego muita coisa porque eu sou apegada, mas não faz muito sentido, porque se ela é apegada, consequentemente ela vai se frustrar uma hora, porque ou seja, um celular quebrou, ou porque a mochila dela rasgou, ela vai se frustrar por um bem material que, de novo, Acaba. é passageiro, não adianta ficar pensando naquilo o tempo todo. É legal ter um carro, uma moto, sei lá, uma mochila da hora, um celular da hora. Bom pra caramba. Mas quanto antes você entender isso, você não vai se frustrar tão fácil. Você não vai se abalar. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Se acaso tu assistiu até aqui, já se inscreve, deixa o like aí também. Comenta aí embaixo o que tu achou. E a gente vai ficando aqui com mais esse papo aí reflexivo. Talvez a gente faça mais um papo torto hoje. O tempo tá meio nublado, mas é isso. Segue a gente lá nas redes sociais também, no Instagram. A gente tá postando algumas coisas lá. E ficou sem vídeo durante esses dias, durante essa semana, porque eu machuquei meu pé jogando bola. É o azarado. É o azarado. Quando não é o dedo, é o pé. Quando não é o pé, é o joelho. E assim vai. Acontece. Esse vídeo foi mais reflexível, bem mais reflexivo. E deixa aí uma opinião de um vídeo que você queira muito ver sobre uma reflexão, ou sei lá, um papo torto, um papo aleatório. Algum tema aí aleatório. Algum tema que a gente tá necessitando. Beleza, falou parecendo mendigo pedindo esmola, tá ligado? Como se a gente não tivesse ideia, né, seu porra? A gente tem bastante ideia, mas só que quanto mais melhor, pô. Não, isso é conteúdo infinito. É, conteúdo infinito. Mas é isso. Um abraço e Falou. valeu!